Muito bem, uma etapa vencida. Eu acho que depois da entrevista desse bate-papo com a FBB e a Tóquio Marine, fica clara a importância aí cada vez mais da organização se organizar, né? Quer dizer, o conceito, às vezes a gente tem organizações que não tem tantas organizações aqui. Para continuar esse papo, nós vamos apresentar para vocês o Douglas, tá? Ele vai se apresentar e ele vai fazer a nossa última palestra de hoje, falando exatamente sobre controles, mas um controle muito importante e muito específico que tem a ver com os nossos resultados, com o efetivo controle da nossa operação. Bom dia, Douglas. Fique à vontade, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí, Aurélio, Wellington, Fernando, pelo convite. Uma honra estar participando desse evento. Espero repetir essa participação aí nos próximos, viu? Para me apresentar inicialmente, eu fui cofundador e diretor de operações aí da Move Mais. Estamos seguindo, né, Aurélio? Sim, agora você já tem o controle da tua Tá bom, perfeito. Então, da tua apresentação. Fique super à vontade. E nós registramos claramente a sua disposição em continuar participando das nossas atividades. Tá? E com certeza vamos procurá-los em outros eventos. Perfeito. Vamos lá. Então, eu estava dizendo, eu fui cofundador aí da Move Mais, que é uma dessas empresas aí que atua no segmento de cobrança eletrônica e de pedágios, e trabalhei lá como diretor de operações, e essa foi a minha primeira contato aí com negócios relacionados a veículos, né? E em 2019, a gente, então, fundou a Lots, com um objetivo aí de trazer um propósito de ajudar aí o setor a otimizar a ocupação dos espaços destinados ao estacionamento de veículos, né? De forma a trabalhar alguns conceitos que eu quero trazer hoje para vocês, né? O primeiro deles é a questão de gestão de receitas, uma técnica já bastante consolidada aí na indústria, nasceu na indústria da aviação civil, mas já está consolidada em outras várias indústrias, e também falar um pouquinho sobre análise avançada de dados, ok? Vamos lá. Pode ser que tenha um delay aí, em função do controle ter passado para cá na apresentação, mas vamos tentar seguir sem maiores problemas aí. Bom, quando a gente fala sobre gestão de receitas ou análise avançada de dados, a gente necessariamente aí tem que falar sobre modelos de tomada de decisão, né? O primeiro, a gente obviamente veio acompanhando aí um modelo de tomada de decisão que se dava muito pela questão da opinião. Isso nessa nossa era pré-informatização, pré-digitalização, sobre a opinião, e muito normalmente o que acontecia era a opinião das pessoas aí que mais experiência tinham, que eram melhor pagas e tudo mais, né? Hoje a gente escuta falar muito do modelo de data-driven, né? Ou seja, um modelo de tomada de decisão baseado em dados, né? Dessa forma que a gente hoje tem visto, a gente tem escutado muito falar disso, né? Às vezes até de forma exacerbada. Aqui na Lots, a gente gosta muito de falar do modelo de decisão de inteligência aumentada, né? Ou seja, um modelo de decisão chamado Data Informed, ou seja, um modelo de decisão informado, baseado em dados, mas onde o conhecimento do indivíduo, a experiência dele, os inputs qualitativos recolhidos pelo indivíduo, tem muito valor. É o que eu chamo de complementos aí, né? Então, a gente entende que o dado que gera conhecimento, mais esses complementos, certamente aí é o que determina uma melhor tomada de decisão, né? Ontem o Aurélio comentou sobre isso na palestra dele, as equipes de alta performance. Isso é fundamental, esse treinamento,
o pessoal ia adquirindo conhecimento e a própria experiência já passada. E o que a gente entende é isso, que as decisões melhores serão tomadas aí a partir disso, né? Dados e conhecimento, experiência passada, que a gente chama aí de inteligência aumentada. O modelo Data Informed, esse é um framework aí do modelo, né? A gente passa por essas etapas aí de formular uma questão que seja bem específica, obter e validar dados, super importante, uma validação, afinal você vai tomar uma decisão com base, com o uso desses dados, a partir de uma análise desses dados já validados, que você ganha conhecimento, soma esses complementos que a gente comentou, então pode estar tranquilo para tomar uma decisão e comunicar ela, né? E a partir daí também monitorar os resultados com indicadores aí. A gente sempre gosta de falar que pouquíssimos indicadores, né? Até uma provocação que eu vou fazer aqui durante a minha palestra aí sobre esses indicadores, né? De forma breve. Então, um exemplo aqui poderia, por exemplo, ser uma pergunta específica, né? Será que podemos alterar a precificação de uma unidade, um estacionamento aí, inserindo uma nova tarifa, por exemplo, para até 6 horas e aumentar o valor da tarifa da diária? A ideia é, com uma pergunta bem específica, formulada, a gente utilizar os dados aí e o conhecimento para, então, buscar uma resposta, tomar uma decisão e, a partir disso, fazer a medição, né? A gente tem observado aí informações aí por exemplo, da Forbes Insights, que 60% dos líderes que reportam crescimento aí de receita acima de 7%, e outros de 60% deles reportam crescimento de 7% com decisões baseadas em dados, né? E ainda 25% desses reportam crescimento de mais de 15% no aumento da receita. Então, ou seja, a decisão aí baseada em dados, o uso de dados adequado é fundamental para essa maior receita e, portanto, maior lucratividade. A gente também tem percebido, e isso é natural, e é a primeira ação que a gente deve tomar, esse foco na redução dos custos e despesas, né? Obviamente, como tudo, é algo que está dentro de casa e, portanto, é mais fácil você implementar ações para essa redução aí de custos e despesas. A questão é que isso tem um limite, muitas vezes, né? E isso pode acabar implicando aí em eventos não desejáveis, por exemplo, como falta de inovação, perda de qualidade e tudo mais. A gente tem exemplos clássicos disso, por exemplo, o caso da Ambev, que durante muito tempo insistiu só nesse caminho, né? E isso acabou atrapalhando, aí, dando margens, inclusive, para perder market share e tudo mais para outras empresas aí que mantiveram seus orçamentos de inovação, de qualidade e tudo mais. A provocação que a gente quer fazer aqui hoje já que na parte de redução de custos e despesas, vocês já trabalham, conhecem muito bem essa área, a provocação que a gente faz é em relação a gerir receita, né? Ou seja, o que eu posso fazer mais na questão de gestão de receita. E aqui eu pego um gráfico clássico aí da lei de demanda e oferta, né? Onde a gente percebe aí com um aumento no eixo X, aí, aumentando o preço, a gente vê a curva da demanda, ela cai, e no caso da quantidade de vagas, a gente poderia dizer aqui a lei da oferta, ou seja, quanto maior interessante o preço, quanto maior o preço o mercado está pagando, obviamente a oferta tende a aumentar, né? E o desafio aqui, quando a gente fala de gestão de receita, é trabalhar nessa zona de receita máxima, né? Ou seja, é você poder trabalhar com o seu inventário de vagas e preço, de forma que você alcance a zona de receita máxima. Nem sempre você vai estar com uma ocupação 100%, e, portanto, abre espaço para você, então, trabalhar com precificações para tentar alcançar uma ocupação maior. Enfim, é uma
uma dinâmica de ações que você acompanha o seu inventário e, portanto, aí precisa o seu inventário de vaga hora, né? Isso é uma das métricas que a gente vai falar um pouquinho. E em função dessa ocupação que você está tendo, ou seja, o inventário, a ociosidade que você tem, você pode, então, trabalhar com uma precificação diferente, né? É um conceito, de novo, amplamente já usado aí na indústria da aviação, como também em outras de hotelaria, restaurantes e tudo mais. A ideia, ou seja, o que é? Você vendo, trabalhando com essa ocupação, entendendo esse inventário, você, eventualmente, por exemplo, tentar antecipar uma demanda, né? Algo que é bastante possível, por exemplo, em unidades de estacionamento que estão próximas a eventos, seja de qualquer natureza, né? E a precificação também dinâmica, né? A partir do momento que você tem toda a tecnologia, sistemas integrados, em função de uma ocupação que parece já atingir uma taxa ou acelerada em comparação com o seu histórico, eventualmente você pode, então, trabalhar com uma precificação dinâmica. Esse é o caminho que a gente deve dar. E com essas técnicas é que a gente vai conseguir, de fato, aí, passar por um aumento de lucratividade no negócio, né? Aurélio, eu não sei se o meu comando aqui travou, mas eu não estou conseguindo passar para o próximo slide. Se você puder me ajudar aí e seguir daí mesmo o comando. Ok. Eu vou tirar o controle, o remoto de você. É esse ponto aqui? Apareceu essa linha maior. Agora apareceu, apareceu. Bom, então, ou seja, esse é o slide onde os resultados aí que a gente pode trabalhando com essa técnica de gestão de receita. O objetivo é alcançar aí essa maior lucratividade, novos clientes, né? Isso falando de receitas ordinárias, né? O que eu chamo que aí falando da métrica, eu ia falar, por exemplo, a gente trabalhar com uma métrica de receita por vaga hora disponível, né? Eu acho que essa é a métrica ideal aí para o negócio de estacionamentos, né? Ou seja, a receita por vaga a hora disponível, de forma que você entenda que aquela vaga muitas vezes pode ser ter a rotatividade e, portanto, alcançar uma receita maior para uma mesma vaga, né? Então, esse é um conceito que a gente quer trazer aí para vocês. Pode passar para o próximo, Aurélio. Você já retomou o controle, Douglas. Então tá bom, vamos lá. Tá? Assim você fica mais tranquilo aí. Por alguma razão, Aurélio, ele não está... Então, legal. Segue aí, não tem problema. Pode deixar que eu comando por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, para a gente fazer o trabalho aí de gestão de receita, eu falei aí em inventário, a gente, portanto, precisa conhecer o histórico da nossa ocupação, né? Ou seja, precisamos de dados, né? E quando a gente fala em análise de dados, a gente faz um caminho de uma análise puramente aí de um BI descritivo, ou seja, explicar o que aconteceu e o que está acontecendo, para um caminho desejável aí de uma análise prescritiva, né? Ou seja, onde a gente vai conseguir vai saber definir o que fazer quando acontecer, né? No caso, hoje, a gente já tem, dentro de uma ferramenta que a gente vai mostrar para vocês aí da Lotus, a gente já trabalha com a parte descritiva, a gente consegue ali demonstrar várias métricas chaves, ou poucas, né? Mas aquelas fundamentais ligadas à receita, ou seja, aquelas que direcionam a receita. A gente já trabalha, então, com um modelo descritivo, reportando ali o que aconteceu, o que está acontecendo, mas a gente já fez avanços aí para análise preditiva, ou seja, podendo indicar para o operador, o gestor de estacionamento, exatamente aquilo que vai acontecer, né? Vamos para o próximo slide. Um outro problema que a gente identifica
é justamente na coleta, base primária para uma análise de dados, né? Ou seja, a própria coleta de dados, né? Seja por os dados não serem estruturados, seja porque vêm de diferentes sistemas, seja por capacidade de processamento, seja porque não tem o pessoal treinado para fazer essa coleta, essa validação, essa manipulação de dados, né? Então, é um problema hoje que eu acredito que grande parte dos operadores aí de estacionamento se enfrentam, né? E é com isso que a Lotes, podemos seguir para o próximo, Aurélio, a Lotes criou e lançou, no final do ano passado, pilotou aí com 3 estacionamentos aqui em São Paulo, uma solução de analytics, análise de dados exclusiva para o setor de estacionamento, né? Então, é uma solução que ela permite a integração com qualquer sistema de automação que o operador utilize. É uma solução que cumpre já com as regras aí da LGPD em termos de infraestrutura e de processos, e que tem um objetivo esse de ajudar ao operador não perder tempo com todas esse trabalho, esse processo de coleta, manipulação de dados, validação, porque tudo isso a gente faz, inclusive importando as regras de tarifação dos operadores de cada unidade, de forma que ele consiga ter uma interface gráfica super simples, de navegação simples, adquirir, olhar os dados e partir já para entender o conhecimento, né? Ou seja, adquirir o conhecimento ali do que está de fato acontecendo com a operação dele, por exemplo, em relação a métricas de tempo de permanência por valor de tarifa, que é o case que eu citei inicialmente. A gente tem, nesse piloto que foi conduzido em 2 unidades o ano passado, a gente observou que existia, por exemplo, um certo grupo de usuários de vagas que, embora pagassem a diária, permaneciam no máximo até 6 horas, e um outro grupo grande que permanecia além de 6 horas, né? Foi sugerido, inclusive, para essa unidade, criar uma via tarifa de até 6 horas. Essa foi uma das sugestões, ou seja, um conhecimento que foi adquirido, uma decisão que foi tomada de aplicar uma nova tarifa para até 6 horas, a mesma tarifa que era diária, e aumentar, ou seja, o valor da tarifa aí da diária, fazendo com que essa receita que antes estava na mesa, né, era deixada para o usuário, passasse a ser, então, uma propriedade aí do próprio operador. Eu falei de análise preditiva, esse mesmo projeto, esse mesmo piloto que foi feito aí nessas 2 unidades, aqui é um gráfico representando uma das unidades, onde a gente também, ou seja, com base nos dados históricos aí de 2 anos daquela unidade, a gente trabalhou sobre prever, ou seja, qual seria a ocupação futura daquela unidade. E a gente pôde observar, vocês conseguem observar aí nessa imagem, que a previsão de alcance que, dentro do nosso modelo estatístico aí, que foi sendo melhorado, e modelo estatístico é sempre assim, ou seja, há uma melhora contínua dele, em função de dados históricos colhidos da própria unidade, novos dados externos que a gente pode até chegar a incluir dentro do nosso modelo. E a gente alcançou, nesse caso, aí, nessa unidade, com uma variação aí de mais ou menos 15 vagas, um desvio de mais ou menos 15 vagas, a gente chegou a alcançar 93% de acerto na previsão da ocupação. Né? Aurélio, pessoal, eu acho que era isso que a gente queria passar para vocês aí, reforçar esses conceitos. Eu não sei o quão vocês aí já conheciam, quantos de vocês já conheciam o conceito aí de análise avançada de dados e de gestão de receita, mas ficam aí meus contatos para a gente poder manter um canal aberto, e eu fico à disposição aí para qualquer dúvida. Muito bom, Douglas. Muito obrigado. Eu acho que a sua objetividade aqui mostra a eficácia desses controles. Me diga uma coisa, enquanto gestão, a implantação disso é complicada? Como é que você enxerga
essa fase, né? Ela pode ser, Aurélio, complicada ou não, e, aliás, mesmo complicado, nem tanto. A gente tem duas formas de poder fazer isso, né? Desde um processo de troca de arquivos, né? Que existiria eventualmente algum ainda esforço manual dos operadores retirarem dos seus sistemas, e isso também pode ser automatizado, eventualmente, numa conversa aí com os próprios fornecedores de sistemas de automação, que eles já utilizam, mas retirar aí um relatório de transações e encaminhar para a gente. A gente já está habilitado aqui a receber qualquer modelo de relatório de transação. Obviamente, a gente precisa contar com os dados mínimos lá, né, como horário de entrada, horário de saída, valor da tarifa paga e por aí vai. E a gente já está iniciando também um processo de integração com esses sistemas de automação de estacionamento, né, de forma que, obviamente, eu digo que é complicado, porque precisa dessa integração, né, mas hoje muitos deles, aí, como o caso da Alcon, por exemplo, já tem web services preparados, o que facilita demais qualquer trabalho de integração. Então, isso também, quando eu disse que é complicado, é porque passa por um processo de integração um pouco mais elaborado, mas ainda assim bastante simples, dependendo do estágio aí do próprio sistema de automação que os operadores têm utilizado, né? E a gente está aberto a parcerizar com todos os sistemas aí de operação para poder levar essa ferramenta em os dados em tempo real, né? Então, vai ser sempre uma questão de ter os dados em tempo real ou não. Vai depender do nível de integração que a gente consiga aí com cada um dos operadores. Legal. Quer dizer que se eu tiver um controle, mesmo que for no Excel, eu consigo fazer isso e você faz a interface desse desse controle manual, né? Porque, na verdade, ele continua com toda essa tua inteligência aí na questão de gestão de dados. Aurélio, a ideia, o nosso inimigo aqui é o Excel, é justamente ele, viu? A gente quer que o operador não despenda tempo, justamente isso, coletando dados, manipulando esses dados, né, formulando, elaborando relatórios, justamente todo esse tempo que a gente sabe que muitos operadores ainda dependem disso, né, do Excel para poder ter poder analisar os dados aí da operação relacionados à receita. O nosso inimigo aqui é a Microsoft, a gente é o Excel, a gente quer retirar, fazendo uma brincadeira aqui, porque o Excel é uma ferramenta maravilhosa, né, ajuda a todos, verdade. Mas a ideia é justamente essa, a gente tirar esse esforço aí que existe do operador para nesse processo aí, até você ter um relatório bom para análise, né? Legal. Antes de passar a palavra para o Fernando, eu queria só perguntar para você mais uma coisa. Esse tipo de controle é coisa de empresa grande? De forma alguma, de forma alguma. Esse tipo de controle, inclusive a nossa solução, ou seja, tem uma precificação aí dentro do modelo de SaaS, né, de Software as a Service, com um valor mensal que é bastante acessível aí a qualquer tipo de rede de estacionamento, operador de estacionamento, tá? do pequeno ao gigante. Ok. Fernando? Essa solução, esse controle de informações e de dados tem uma importância muito grande nesse momento, onde nós temos aplicativos, novos modais, reduzindo a ocupação da garagem. Então, é muito importante para o administrador de garagem, de qualquer nível, saber a tua taxa de ocupação para que possa planejar novos usos. E a importância vai muito além da receita, porque se você tem novos usos para garagem, você vai compensar a receita perdida para atividade fim, como também vai estar gerando fluxo de pessoas para o empreendimento. Então, o estacionamento deixou de ser apenas um local para guarda de veículo, como um negócio a ser administrado para gerar valor e agregar resultado para o empreendimento. Então, eu gostei de você falou de tarifas dinâmicas, eu tenho até um artigo falando de tarifas dinâmicas, incentivando o uso,
e até mesmo o uso de função nobre, com preço diferenciado, no lugar do valet. Muitos shoppings deixaram o valet no momento da pandemia e não retornaram agora por questões de custo. Só que eu deixo de utilizar o valet e não atendo bem a esse cliente VIP, que quer um serviço diferenciado. Então, mais importante até do que gerar receita é usar essa informação, esse dado, para fazer com que a minha garagem traga um novo público, gere uma receita adicional, sem prejudicar o conforto e atendimento. Quer dizer, não é só visão de receita, é uma visão de agregar valor para o empreendimento. Acho que sem dúvida, Fernando, ou seja, a prestação de serviço com qualidade, tudo, entender o perfil dos clientes que usam aquela unidade, isso é fundamental. Mas é fundamental também isso que você falou, a gente entender que aquilo é um espaço, né? Ou seja, é um ativo que eu tenho, e como é que eu dou um maior retorno possível àquele ativo, né? Então, se eu estou trabalhando, e fundamental você acompanhar isso, entender a sua ocupação futura, de forma que você possa reagir a isso no caso das receitas ordinárias, né? Que seriam de guarda de veículos, né? Não estamos falando nem das receitas extraordinárias aí, que obviamente também, dado uma ociosidade sistemática aí das unidades, a gente pode buscar, deve buscar os operadores, inclusive a gente tem se envolvido muito nisso, em estudos interessantes aí, com parceiros aí, sobre outras receitas extraordinárias que possam ser buscadas, né? A Lotes está alinhada, está com um propósito justamente desse novo papel que o estacionamento deve cumprir aí, nessa nova era. É esse o nosso objetivo, e ajudar principalmente em relação a essa linha de receita. É nisso que a gente quer, dando ou seja, esse conceito, por exemplo, de receita por vaga, hora disponível, dessa forma. Ou seja, a gente trabalha sobre o conceito de revenue management, de yield management, retorno do ativo. É isso que a gente busca ajudar os operadores aí na operação dos estacionamentos. Muito bom, senhores. Com isso, a gente encerra mais um dia de palestras em relação ao apoio que a gente gosta de dar de estacionamentoria, e o Sindeparc de Rio Grande do Sul se preocupam em dar para os seus clientes. Ontem nós falamos de fator humano, mostrando a importância da sua equipe, o padrão de atendimento que você pode dar. Hoje o nosso objetivo foi trabalhar o fator tecnológico, mostrando que existem inúmeras ferramentas no mercado que podem ajudá-los a aumentar a sua eficácia operacional. E aí, nesse caso, a necessidade de ter um especialista próximo é muito importante. Então, o que nós da Estacionamentoria recomendamos? Leve as suas dúvidas, procurem pessoas que vocês conheçam, nos procurem, nós temos um grande prazer em apoiar vocês nesse processo, para que vocês possam otimizar as suas equipes, quando a gente está falando de fator humano, e otimizar os teus controles, a tua gestão do teu negócio, conseguindo aumentar muito mais a eficácia e a rentabilidade que você tem hoje. Amanhã nós vamos trabalhar os fatores operacionais, mostrando aí algumas possibilidades na otimização também da tua operação. Então, por hoje eu gostaria de agradecer aí aos nossos patrocinadores, tá? Do dia, e convidá-los para que amanhã a gente retome. Fique com a mensagem do nosso patrocinador do dia de hoje. Muito obrigado e uma boa manhã. Obrigado.